Seco não conseguiu dormir naquela noite. Ficara transtornado pelo comportamento de Akiko. Ela se mostrara cordial e efusiva durante toda a noite, e de repente tudo mudara quando ele voltara ao apartamento. Em vez de convidá-lo a entrar, Akiko o mandara embora. Prometera concluir a escultura da cabeça do estrangulador ainda naquela noite e depois o despachara, alegando sentir-se cansada. Sekio tentou reconstituir como ela se comportara durante a noite e não pôde se lembrar de nenhum momento em que demonstrasse cansaço. Ao contrário, Akiko se mantivera alegre e animada. Era desconcertante. E o pior, ficara numa situação difícil com o inspetor West. Eu esperava a escultura da cabeça do estrangulador ontem à noite. Onde está? Sekio engoliu em seco, muito nervoso. Não queria criar problemas para Akiko. Lamento, senhor, mas houve um pequeno atraso. Eu lhe trarei a cabeça ainda esta manhã. É melhor mesmo, disse o inspetor West. Não se esqueça de que você será afastado se o caso não for resolvido em 2 dias. Tenho certeza que será resolvido. Tudo o que tinha de fazer era pegar a escultura com Akiko, fotografá-la e distribuir as cópias. O estrangulador seria identificado por alguém, com toda certeza. Sekio foi para a sua sala. Eram 10 horas da manhã. Akiko já deveria ter aprontado a escultura da cabeça. Àquela altura, ele telefonou para o apartamento. Ninguém atendeu. Ela deve ter saído por alguns minutos, pensou Sekio. Ligou de novo meia hora depois, e mais uma vez às 11 horas. Ninguém atendeu. Por que ela não ficara em casa, trabalhando na escultura da cabeça do estrangulador? E se a concluiria, por que não telefonara para avisá-lo? Teve o pressentimento de que havia algo errado. É melhor dar um pulo no apartamento. Chamou o detetive Blake para acompanhá-lo. Akiko estava em pânico. Sabia que ia morrer e, mais do que nunca, queria viver. Quando Sekio for embora na noite anterior, o estrangulador esperara para ter certeza de que o detetive não ficara à espreita e depois forçara Akiko, sob a ameaça da faca, a ir para o seu carro. Obrigara a se encolher no chão para que ninguém a visse. Já era de madrugada quando chegaram ao apartamento dele em Whitechapel. Ele a levara para seu pequeno apartamento. Estava cheio de jornais, com reportagens sobre as vítimas do estrangulador. Ele é louco, pensou Akiko. Preciso encontrar um jeito de escapar. Mas o homem não lhe deu a menor chance. Pôs uma cadeira no armário e obrigou-a a sentar ali. Sente, por favor, Ele a esbofeteou. Faça o que estou mandando. O estrangulador continuava com a faca na mão. Akiko sentou. Ele amarrou as cordas apertando sua carne. Está me machucando, protestou ela. Ele tornou a esbofeteá-la. Eu disse para ficar calada. Depois de se convencer de que Akiko não poderia fugir, ele fechou a porta do armário e deixou-a lá dentro no escuro. Ligou o rádio para ouvir a previsão do tempo. Finalmente, ouviu o que esperava. Haverá 80% de probabilidade de chuva esta noite. As outras notícias... Alan desligou o rádio. Queria acabar com aquilo o mais depressa possível. Era perigoso manter a mulher em seu apartamento. Teria de matá-la naquela noite. Sairia com ela para a chuva, procuraria uma rua escura e a estrangularia. Imaginou como aquele detetive se sentiria ao ver o cadáver de Akiko caído na sarjeta. Sekio bateu à porta do apartamento de Akiko. Não houve resposta. Era meio-dia. Talvez ela tenha saído para almoçar, sugeriu o detetive Blake. Sekio franziu o rosto. Não creio. Ela sabe o quanto preciso da escultura. Se já tivesse acabado, teria me telefonado. E se ainda não terminou, não creio que fosse sair para almoçar. Ele se sentia cada vez mais perplexo. Vamos verificar se os vizinhos sabem para onde ela foi. Desceram para o andar de baixo. Sekio bateu à porta da Sra. Goodman. Desculpe incomodá-la. Sou o sargento Takagi. Estou procurando pela senhorita Kanomori. Não a vi esta manhã, informou a Sra. Goodman.
Ela costuma vir aqui para tomar um café, mas creio que se encontra ocupada trabalhando em algumas coisas. Não a ouviu sair? Não. De qualquer maneira, não a teria ouvido. A Sra. Goodman teve uma ideia. Sei onde ela pode ter ido. Aonde? Ela expõe numa galeria perto daqui. Talvez tenha ido até lá. A Sra. Goodman deu o endereço da galeria a Seco e o detetive Blake. Muito obrigado pela informação. 5 minutos depois, os dois estavam na galeria. Seco viu o retrato de Akiko na janela e ficou atordoado. Se o assassino visse isso, pensou ele, saberia quem ela é. E o Sr. Yoshiro cumprimentou-os na porta. Em que posso ajudá-los? Sou amigo da senhorita Kanomori, disse Seco. Gostaria de saber se ela está aqui. O Sr. Yohiro sacudiu a cabeça. Não, ela passou por aqui ontem. Almoçamos juntos e conversamos sobre a exposição dela aqui. Vai ser um grande sucesso. Mas não a viu hoje? Não. Há quanto tempo esta foto encontra-se na vitrine? Perguntou Seco. Desde ontem. Seco sentiu um frio no coração. O estrangulador podia tê-la visto. Senhor Yoshiro, alguém entrou aqui fazendo perguntas sobre a foto? Não, ele pensou por um momento. Isto é, houve uma pessoa. Quem? Era um repórter. Queria entrevistar Akiko. Pediu o endereço dela. E informou? Claro. Ele era muito simpático e a publicidade será boa para a exposição. Seco e o detetive Blake trocaram um olhar. Esse repórter apresentou suas credenciais? Indagou Seco. Não. Aceitei a palavra dele. Seco virou-se para o detetive Blake. Vamos embora. Akiko estava sentado no escuro, amarrado na cadeira. Fez um esforço para se livrar das cordas. Quanto mais se debatia, no entanto, mais apertada se tornava. Os pulsos já sangravam. A porta foi aberta e Alan disse: Tenho de sair por algum tempo. Vou dar um jeito para que não faça qualquer barulho durante minha ausência. Tinha um lenço grande na mão. Meteu-o na boca de Akiko e amarrou-o atrás da cabeça, para que ela não pudesse gritar. Isso vai mantê-la quieta. Akiko tentou falar, suplicar, mas as palavras não saíram. Ele sorriu. Voltarei em breve. A porta foi fechada e Akiko ficou outra vez no escuro. Não vou deixar que esse maníaco me mate, pensou ela. Seco, onde você está? Venha me salvar. Mas ela sabia que não havia a menor possibilidade. Seco sequer tinha conhecimento de seu desaparecimento, e mesmo que descobrisse, não poderia saber para onde ela fora levada. Se quero viver, concluiu Akiko, tenho de me salvar sozinha. Mas como? Tinha as mãos e os pés amarrados na cadeira e a porta do armário fora fechada. Não posso simplesmente ficar sentada aqui, decidiu ela. Tenho de fazer alguma coisa. Começou a se movimentar para frente e para trás, fazendo a cadeira balançar. Sentia uma dor intensa por causa das cordas apertadas, mas estava determinada a escapar. Continuou a balançar a cadeira até que caiu contra a porta fechada do armário, abrindo-a. Ficou caída no chão, amarrada na cadeira, expirando com dificuldade. Correu os olhos pelo apartamento. Estava sozinho. O estrangulador saíra. Conseguira sair do armário, mas sua situação não era muito melhor do que antes. Preciso encontrar um meio de me livrar das cordas. Havia uma mesa de vidro do outro lado do apartamento. Usando os pés, Akiko arrastou-se pelo chão até a mesa. Puxando a cadeira, tinha as mãos amarradas nas costas. Ao chegar à mesa, estendeu a corda contra a beira afiada do vidro e começou a erguer e abaixar as mãos. O vidro também cortava seus pulsos e podia sentir o sangue quente escorrer. Tinha uma pressa desesperada, com receio de que o estrangulador pudesse voltar a qualquer momento. Finalmente soltou uma das mãos, depois a outra. Desamarrou as pernas e levantou-se. Tremia toda. Respirou fundo. Estou livre, pensou. Encaminhou-se para a porta do apartamento. Nesse instante, a porta se abriu e ela deparou com o estrangulador, que lhe perguntou: vai a algum lugar?
Seko e o detetive Blake estavam no corredor, diante da porta do apartamento de Akiko. Seko examinou a fechadura. Há alguns arranhões, o que indica que alguém arrombou a porta. Ele tirou uma gazua do bolso. "O que vai fazer?" perguntou o detetive Blake. "Vamos entrar." "Não podemos. Não temos um mandado judicial. Teremos de ir à chefatura para pedir." "Não há tempo." Seko recordou a maneira estranha como Akiko se comportara na noite anterior. Parecia evidente que o estrangulador se encontrava ao seu lado. Ela abriu a porta com a gazua e os dois entraram no apartamento. Tudo parecia normal. Não havia sinal de luta em parte alguma. Seko deu uma olhada no quarto. A cama não fora desfeita. "Ela não passou a noite aqui", comentou ele. Foram para o ateliê. Seko parou na porta, aturdido. A cabeça do estrangulador estava no chão, fragmentada em vários pedaços. O detetive Blake também se mostrava espantado. "Por que ela faria isso?" "Não foi ela", disse Seko. "Então quem foi?" "O estrangulador." Seko teve certeza de que o estrangulador estava no apartamento quando ali voltara, depois de cuidar do acidente. "Que idiota eu fui", pensou ele. Deveria ter percebido que havia algo errado. Akiko ainda estaria viva. E foi então que Seko se lembrou de uma coisa. Não chovera na noite anterior. O estrangulador só matava na chuva. Ele pegou o telefone e discou. "Para quem está ligando?" perguntou o detetive Blake. "Para o serviço de meteorologia." Uma voz gravada informou pelo telefone. "A previsão para esta noite é de 80% de possibilidade de chuva. Haverá vento soprando do nordeste." E Seko desligou. Ia chover naquela noite. Se não a encontrasse antes, Akiko morreria. Seko foi até os pedaços da argila espalhados pelo chão. Estudou-os por um momento antes de pedir. "Veja se há alguma sacola no apartamento." "Uma sacola?" "Isso mesmo, vamos levar os fragmentos da cabeça de argila para a Scotland Yard." Akiko foi levada de volta ao armário. Desta vez, Alan usou uma corda mais grossa, amarrando na cadeira tão apertada que ela teve vontade de gritar, só que não podia por causa da mordaça. "Foi uma garota impertinente e por isso terá de ser castigada", disse Alan. Levantou a corda que usaria para estrangulá-la. "Lembra qual foi a sensação disto em torno do seu pescoço? Pois saiba que vai sentir de novo, mas desta vez não acontecerá nada para nos interromper. E nem precisa se dar ao trabalho de tentar escapar. Não vou mais deixá-la sozinha no apartamento." Na Scotland Yard, 3 peritos ocuparam-se em montar os fragmentos da cabeça de argila. "Ele não fez um bom trabalho ao destruí-la", comentou um dos peritos. "Os fragmentos não se estilhaçaram e a reconstituição será fácil. Havia alguma rachadura quando terminaram de montá-la, mas era uma boa semelhança." "E agora?" indagou o detetive Blake. "Pegue uma câmera e tire uma foto. Quero que faça uma centena de cópias o mais depressa possível." "Certo." O próprio Seko levou a primeira cópia à galeria do Sr. Yohiro. "Este é o repórter que esteve aqui ontem?" "É sim." Seko olhou para o relógio. Eram 5 horas da tarde. Restava-lhe pouco tempo antes que escurecesse, começasse a chover e então Akiko morreria.